Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao INET Brasil, 14º Festival Internacional do Documentário Musical. Eu sou o Marcelo Alite, diretor artístico do festival, e convido vocês para mais esse bate-papo aqui desse ano. Durante esse festival, a gente está batendo um papo com todos os diretores de longa-metragens nacionais, e hoje eu trago a queridíssima Márcia Mansur, diretora do filme Cine Rabeca. Salve, Márcia, tudo bom? Bem-vinda. Salve. E aí, querido, tudo bom? Tudo jóia. Bom, primeiro lembrando que a Márcia é produtora do Aquilo que Eu Nunca Perdi, filme que venceu o INET o ano passado, que conta a história da Alziraê. Enfim, nos encontramos em Barcelona, mostramos o filme, fizemos uma bagunça danada lá. Seguida de um show lindo com a Alziraê, né? Que foi uma coisa linda, ela com aquele violão em Barcelona. Pô, Foi foi muito maravilhoso. legal. E lembrando a todos aí que esse ano vai ser, como a gente estava nos anos da pandemia, né? A gente não conseguiu passar o filme no cinema, então a gente está fazendo uma sessão especial. Vai ter uma sessão especialíssima no Cine Sesc que vai fechar todo o ciclo do Inédit com a Alzira, com o show da Alzira, assim, vai ser assim para fechar com chave de ouro essa edição de 2014. Vai ser muito legal. Ponha na agenda porque vai ser no dia 29, bem durante o nosso bonus track no Cine Sesc. Fica ligado que vai ser muito legal esse dia aí, não? Que maravilha que a gente, com a pandemia ano passado, né? Não passou nos cinemas. Então, acho que fazer essa sessão maravilhoso. Depois de 5 anos trabalhando com a Marina Tomé nesse filme, finalmente nos cinemas brasileiros. É isso aí. Finalmente, né, cara? A gente chega a 2012 aí para botar esse filme lindo e, enfim, trazer muitas novidades para o pessoal. Sempre uma, uma coisa muito legal para a gente ir celebrando todos esses documentários musicais. Mas, Márcia, a gente veio falar hoje aqui do seu filme O Cine Rabeca, né? Que está na programação do Inédit, um filme que a gente adorou, a gente queria muito ter feito o show, né? Ter reproduzido de alguma maneira o que foi levado para o filme, mas infelizmente o querido Luiz Paixão, o mestre Luiz Paixão, faleceu. Queria que você contasse um pouco como eu sempre começo esses bate-papos perguntando assim como nasceu, né, a ideia, como nasceu esse projeto, né, de filmar o seu Luiz com a Renata, como aconteceu tudo isso? Pois é, seu Luiz saiu desse mundo talvez um pouco cedo demais, porque estamos todos muito tristes ainda com a partida dele, né? Acho que agora está fazendo 3 semanas, é tudo muito recente. E foram muitos anos trabalhando junto com ele, Alite. A gente se conheceu em 2004, a Renata Rosa que nos apresentou. A Renata estava gravando, produzindo o primeiro CD de Seu Luiz. Seu Luiz é uma pessoa encantadora, assim, que passou por esse mundo deixando muitas músicas e ensinamentos para muitas pessoas no Brasil e no mundo. E nessa época ele estava saindo do trabalho nos engenhos, ele sempre trabalhou em engenho, sempre trabalhou na zona rural, fez de um tudo, na cana-de-açúcar, amansador de burro brabo, adoro isso, que ele era amansador de burro brabo. E rabequeiro de mão cheia, né? Autodidata, começou a tocar com 8 anos, vem de uma família de rabequeiros do interior da Zona da Mata de Pernambuco e tocava no cavalo marinho desde sempre, forrós e tudo. E nessa época, quando a gente se conheceu, ele estava então produzindo o primeiro CD, fazendo essa transição para um mundo mais profissional da música, né? Ele sempre foi artista, mas nessa época eu estava começando a viver disso. E a Renata me convidou para fazer um documentário sobre o seu Luiz. Falou: olha, tá acontecendo esse momento, preciso que você venha filmar, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a partir daí foram 6 anos que eu segui filmando o seu Luiz, produzi também coisas com o seu Luiz, produzi shows, lançamento desse CD em São Paulo, no Teatro Brincante. Então, à medida que a gente foi desenvolvendo também essa relação profissional, eu estava sempre com uma equipe filmando, sempre que possível, né?
E esse projeto foi daqueles que nunca teve nenhum tipo de recurso financeiro, ele era um projeto guerrilha do tipo, precisamos filmar, estamos vivendo isso, temos que filmar, depois a gente vê. E o tempo passou, eu fiz com uma equipe, né? Várias pessoas passaram por esse projeto, várias, de filmagem, som, co-direção do campo comigo, filmando. A ideia, o filme teve vários parceiros, pessoas que apostaram, entraram, a TV Universitária do Recife, sempre cedendo equipe, equipamento, enfim. E nisso a gente foi construindo um material e o tempo se passou, esse material foi virando um acervo, foi virando um arquivo, ele foi todo gravado em fita Hi8, fita mini DV, os players não existiam mais, essas câmeras foram substituídas por câmeras digitais, estava bem ali na transição, e eu perdi acesso a isso. As fitas ficaram comigo, para cima e para baixo, numa caixa de isopor. Eu me mudava, levava, mudava de país, levava. E aí, finalmente, no ano de 2018, eu inscrevi o projeto numa residência do Museu da Imagem e do Som, numa residência que mesclava o Centro de Estudos de Humanidades do MIS, de São Paulo, que justamente buscava projetos que mesclassem ciências sociais com audiovisual. E como eu sou antropóloga, já estava começando meu doutorado nessa época e resolvi propor um projeto de edição desse material, finalização, mas como o tempo tinha se passado, muitos anos que eu não via seu Luiz, já tinha 10 anos que eu tinha terminado de filmar, 15 anos que eu tinha começado a filmar, eu quis atualizar esse material com ele, com a Renata. Então eu chamei eles para o palco, né, para fazer a trilha sonora ao vivo, porque o material já tinha virado outra coisa, seu Luiz já tinha vivido tanta coisa. Eu pensei, eu não vou editar um filme agora, 15 anos depois, um filme de. Não, quero fazer uma coisa com ele hoje, né? E foi super bonito. E aí a gente fez isso junto. Então eu montei um filme que tinha vários trechos que eles musicavam ao vivo. Então eu passei as imagens para ele, convidei a Renata para fazer a direção musical e juntos eles foram criando um repertório para aquelas imagens. Eles Uhum. receberam esse filme e viam quais eram os trechos para musicar e iam criando, né? Sabiam as deixas e a gente fez esse espetáculo ao vivo. Fez no MIS e uns anos mais tarde remontou no Sesc Avenida Paulista numa outra edição, porque nesse meio tempo eu descobri um outro acervo de 1990 de um etnomusicólogo chamado John Murphy, que tinha umas imagens incríveis de Seu Luiz e de tantos outros, Bill Rock, Mestre Batista, Mestre Bill Alexandre, uma outra era, né, que eu não conheci, pessoas também que eu não vivi junto, e aí eu adicionei isso nessa edição, nós remontamos na Avenida Paulista e foi assim que nasceu. Poxa, muito legal, porque é um projeto muito bonito, né? É muito legal. Bom, primeiro a história do seu Luiz, depois a participação da Renata nessa história toda do seu Luiz, porque é muito legal. Assim, ela é, assim, ele é mestre dela, mas o respeito que ele tem por ela, assim, a adoração e assim, e a sabedoria que ele tem de saber que é ela quem vai levar a Rabeca nos tempos que ele já não está mais aqui, é de uma sabedoria assim muito bacana, né? Essa relação entre eles me chamou muitíssimo a atenção, e principalmente a sabedoria dele, né? Assim, porque normalmente o mestre ele é mais ranzinza, ele é o detentor da sabedoria, enfim, das técnicas e tudo, e ele não, ele é um rio que assim, ele canaliza tudo para ela, assim, vai lá, que vai aprender tudo que eu preciso de você. Esse instrumento precisa de você, né? Muito legal. O seu Luiz era muito engraçado. A gente ria muito. Todo mundo, né, nos últimos tempos que a gente conversando assim, tava conversando ontem com uma amiga do Recife. Nossa, como a gente ria com o seu Luiz. Ele era muito engraçado, assim, ele era realmente um homem muito especial. E eu adorei que você estava falando tudo no presente, né? Acho que
É um pouco isso, assim, eu fiquei muito feliz de passar esse filme, né, assim, a gente queria remontar no Inedit, fazer ao vivo com eles de novo, né. Pô, Mas ainda bem que eu tinha filmado isso para poder fazer essa montagem agora que a gente vai ver, né, que é intercalada o documentário com aquilo que eles fizeram ao vivo, né. Porque, essa partida dele ainda é muito recente, então para a gente ainda é muito presente, eu acho que vai sempre ser, né, porque ele ensinou muita gente. Ele ensinou muita gente, ele dava muita aula e ele fala disso, né, ele fala: é. "Eu acho muito bom todo mundo querer tocar Rabeca, Renata aprendeu, porque quando os mais velhos vão morrendo, os mais novos vão tocando". Ele fala isso e agora isso ganhou uma outra, né, um outro peso, assim. Mas é muito linda a relação deles mesmo, de parceiros, né. Eu acho que eu sinto isso que você fala, que o encontro deles na música é um encontro que, tem uma dimensão que já não depende muito de idade, de gênero, eles têm um encontro musical ali, e ali é no olho, né? Um vai puxando o outro, e foi muito legal. Eu lembro que o seu Luiz, quando ele viu essa segunda montagem, com os arquivos dos anos 90, ele mudou, ele teve uma mudança da primeira montagem para a segunda, como se aquelas imagens tivessem ali uma força, sabe? Ele olhava aquilo e falava: Olha, faz tempo, viu? Eu tô nessa estrada. O negócio é comigo mesmo. Então ele, ó, chamava no peito. E eles dois iam juntos ali no olho, né? Tanto que no começo a gente pensou em colocar duas cadeiras, cada um de um lado do palco. E eu lembro que a Renata me falou: Olha, não vai dar certo. A gente precisa de um banco que a gente esteja colado, porque a gente toca se olhando, a gente toca lado a lado, assim, né? Então é super bonito, assim, e é isso, ele tem todos esses alunos e discípulos e rabequeiros, né? Toda essa cultura da rabeca em Pernambuco, João Pessoa, enfim, vários estados do Nordeste, por onde isso é muito vivo, né? Ele é uma figura, um ícone mesmo. E é uma tradição, assim, oral, né, porque você não tem transcrição, não tem técnica, assim, ó, presta atenção que eu vou te mostrar aqui, ó, né, assim, é muito da experiência, né, assim, é muito do olho no olho, não, daqui que eu vou te, vou te mostrar como é, né, assim, e isso é muito bacana dessa relação deles, e é muito, o que eu gosto também muito é dessa coisa da Renata já ser uma figura que circulava pelo mundo da música no exterior com a Rabeca, né? Ela assim, ela já tocava, e quando ele entende isso, assim, essa coisa de putz, tem alguém que está levando para o mundo, né? Assim, não é que está levando para o Brasil, ou não, vai mostrar lá para o povo de São Paulo, ou para o povo do Rio, né? Ela realmente leva esse instrumento para o mundo inteiro e mostra a importância que tem desse instrumento, desses ritmos e dessa tradição, né, que ela representa e que ela resgata. E eu acho muito bacana isso, porque o entendimento deles, né, ou seja, a visão de mundo dela e a visão de mundo dele são complementares. Né? Elas não se chocam assim. Num filme como esse, o normal é que exista um choque de cultura, né? Sabe, pô, vem a pessoa da cidade, tô aqui eu da zona rural, tenho a visão de mainstream, no sentido literal da palavra, né? De indústria, de viagem, de não sei o quê. E ele é da tradição, ele toca, sabe, para espantar seus males de alguma maneira. E no filme você vê que o choque ou geracional ou cultural, eles se diluem assim numa facilidade muito grande. Existe um entendimento entre esses dois personagens que é realmente muito bacana, né? Isso já nasceu assim, porque realmente assim, é obviamente que isso passou por um processo, mas a sensação de que dá é de que quase que é um amor à primeira vista. Hum. Ah, ela vai gostar de ouvir isso. Tem uma coisa assim também dessa perspectiva de gênero mesmo, né?
de ser um pouco assim dela ser uma rabequeira, né? Eu acho que ela nesse meio provavelmente foi a primeira, com certeza das primeiras, se não foi a primeira, né? Hoje tem mais mulheres, mas eu acho que quando ela começou só tinha mesmo ela, assim, até onde eu posso me lembrar, enfim. Mas ela tem esse caráter desse pioneirismo de ser uma mulher tocando rabeca, né? Que nesse contexto ali da Zona da Mata não havia, né? Isso é um cenário absolutamente masculino. Então tem isso também, né? Mas ela é isso, transita nesse universo com muito afeto, né? Com muitos afetos, uma relação realmente de muitas amizades e famílias que se conversam, né? E é super bonito, porque existe de fato essa tensão, né? Dos universos, do rural, do urbano, né? Mesmo na indústria, né? Dos cachês que se paga para diferentes, né? Para diferentes artistas, assim. Então é uma tensão, um campo que você tem que circular com muito cuidado, assim, né? Porque são estereótipos que a gente também é isso, de desconstruir certos estereótipos, né? De que essa cultura tradicional, de que essa música tradicional é menos, né? De que existe uma certa hierarquia, né? Que essa cultura tradicional, o que diferencia, né? Siba é um cara que eu entrevistei há muitos anos atrás, no início dos anos 2000 em Pernambuco, num filme sobre maracatu rural que eu fiz, e ele já falava isso nesse filme, que Siba também é, assim, né, rapeiro e também seu Luiz Paixão, então ele é o cara que despontou, assim, né, no cenário nacional como essa figura da rabeca num universo mais pop, né, também popularizou isso. E em Pernambuco tantos outros, né, Marcel Salu, que é filho de mestre salustiano, então existe o núcleo lá dos rabequeiros, né, mas embora ele esteja até mais na guitarra recentemente, mas Siba falava isso, sabe? O que diferencia um mestre de maracatu de um artista que toca no rádio, enquanto artista, né? Enquanto Hum. fazedor daquela arte. Eu achava esse questionamento super bonito, assim. E eu acho que o Cine Rabeca talvez ele traga, né, esses questionamentos sem necessariamente fazê-los, assim, né? Mostrando esses encontros, mostrando a criação coletiva, conjunta ali, né? A parceria, como você falou mesmo, assim, né? Apesar de tudo, talvez, né? E através da música, né? Por meio dela, assim. É lá que acontece o encontro, a criação, né? É que tem uma coisa muito legal do filme também, que é justamente isso que você está dizendo, né? Que são essas capas de leitura que você tem do filme. Por um lado, você tem, eu volto na questão cultural, porque você tem uma menina branca, provavelmente de classe média, assim, e com todo, com todos os trejeitos no melhor sentido da palavra, urbano, né? É a figura urbana, né? Que sim, foi para a zona da mata, enfim, recuperou um instrumento, mas ela é uma figura urbana, enfim, e jovem, muito jovem. E ele não, ele é um cara da roça, rural e tal, e as imagens que tem dela circulando na casa dele, ou seja, que ela fica tempos na casa dele, ela conta, né, que ela fica, sei lá, um tempão ali na casa dele, e aprendendo e ajudando um pouco na casa, tudo para poder, no final do dia, poder sentar com ele e tocar, né? É nesse momento que você vê diferentes capas, né, dos diferentes personagens, e foi isso que me chamou a atenção quando eu falava antes desse choque cultural, né, que ele não existe. Assim, todo mundo vem de braço aberto, né? Não vem para se estranhar ou para trazer o meu mundo, né? Ninguém se impõe, né? Todo mundo se respeita e todo mundo tenta fazer que aquilo flua, que é muito mais difícil que assim, aquilo tem que funcionar. Fluir às vezes é diferente de funcionar, como do ponto de vista quase de engenharia, né? Você não tem que funcionar, não é uma coisa mecânica, é uma coisa que tem que fluir. A música ali flui, ela não usa partitura, ela volta a dizer isso, né? Ela não usa partitura, ela não usa teorias, né? Tudo está feito para fluir, e isso percebe-se muito no filme, né? Assim, essa parceria deles, né? Esse encontro
de gerações e de culturas diferentes, se nota muito. E é isso que eu acho que deixa o filme mais gostoso, porque você consegue ver essas capas muito claras, né, de ambos os personagens, e você consegue ver exatamente onde elas se tocam, né, para poder fluir. E isso eu gostei bastante disso. É, tem essa coisa mesmo da escuta, né? Dessa música que é feita e criada e ensinada muito através da escuta, né? Você escuta e você faz. Você vê e você faz. Essa coisa da oralidade, né? Desse ambiente muito da escuta. É um ambiente de outras formas de relação mesmo, né? E essas imagens da Renata na num banco de cavalo marinho, né, tocando no banco de cavalo marinho, elas surpreendem mesmo. Várias pessoas já conversaram isso comigo depois das sessões presenciais, né, de Cine Rabeca que nós montamos, de como realmente ela se destaca ali, né, no meio da cabocaria, no meio daqueles caboclos, você ter aquela menina, né, novinha naquela época ali, né, e transitando ali. É um ambiente que tem muito respeito, né? É um ambiente muito gostoso de estar, assim. É um ambiente que existe muito respeito, todo mundo está ali, olho no olho, você posicionando-se no seu lugar. E isso é uma coisa que a gente aprende muito com o seu Luiz, né? Porque o seu Luiz, ele tem essa... Ele tem uma coisa profunda nele, que ele tá no lugar dele, onde quer que ele esteja, ele está colocado, ele está é o lugar dele, ele tem muita consciência desse lugar. Isso é muito bonito, isso é outro ensinamento que ele deixa. Teve um dia que a gente estava num show lá no Sesc Pompeia, um show do Ciba. Fomos eu, a Renata, o marido da Renata, a Marina, Tomé, e a gente estava no show. E aí a Renata queria ir lá para frente dançar e seu Luiz só olhou para um lado, olhou para o outro, só fez assim, ó. Muito engraçado isso dele. A gente não esquece que ele só olhou e falou: daqui não saio, não vou lá para aquela muvuca, era a maior roda de todo mundo se bater daquele jeito. Não é se bater, não sei o nome daqui. Sim, Enfim, ele dançando. era um cara assim, ele era um cara de poucas palavras e muitas atitudes, né? Então, e a Zona da Mata é isso, é um ambiente muito masculino, né? Também tem essa questão mesmo assim das mulheres e eu mesma ali muitas vezes filmando já senti isso, né? A forma como você se veste, como você tem que realmente também se posicionar ali, né? Nos lugares, assim, são situações delicadas mesmo, né? Bill Hawkes, que era um desses grandes mestres, ele sugeria que a gente usasse esse tipo de camisa, né? Ele sugeria, ele deu camisa para Renata, olha, à noite você ande com essa aqui, nos carros, você ande assim, use boné. Então, assim, é um ambiente capaz, né, interiorzão do Brasil, de ser bastante hostil, né, com as mulheres. Então, é um ambiente que, embora seja um ambiente de muito respeito, quando você está entre os seus, mas se você sai dali, né, você tem que saber como transitar, né? Você tem que ter esses cuidados mesmo, né? Lá dentro você tá bem, tá protegido, todo mundo se cuida, mas são madrugadas, né? São noites, são festas que varam à noite, a gente sempre tem Claro, esse. O que vai fazer, né? claro, claro. Eu ia perguntar justamente isso da questão feminina, né? Porque mais do que a Rabeca, porque a Rabeca ela não tem sexo, né? Assim, a Rabeca, mas os tocadores de Rabeca maioritariamente são masculinos, né? E chegar justamente a Renata, jovem, branca, da cidade, né? Claro, a generosidade do seu Luiz ela fica muito clara no filme, né? Mas e esse entorno todo pelo qual vocês circularam, né? Você estava falando disso agora, assim que pô, tem a camisa, usa um boné, meio que dá uma tapada, sabe? Não vacila. Como foi essa experiência toda para vocês, né? Porque assim, você como mulher filmando ela também como musicista em toda essa questão,
assim, tirando o seu Luiz, que eu imagino que realmente tenha sido, assim, bastante receptivo, né? No resto da roda que vocês circularam, como foi isso? Olha, todo esse ambiente, ele é profundamente acolhedor e profundamente inspirador, assim. Então, assim, é isso. Eu sempre me senti muito bem, um ambiente muito acolhedor, assim, de ter muita. São famílias, são casas de família que sediam esses encontros. Então, assim, todos os engenhos, em todos os interiores, fiz amigos muito queridos. Então, é um ambiente muito acolhedor. Assim, realmente, acho que essa é a palavra, sabe? Mas é isso, a gente está numa região do país em que é isso, os índices de alcoolismo são muito altos. Então, acho que dentro do circuito que a gente transitava, existe um ciclo de proteção, de acolhimento, né, de segurança. E eu amo o interior do Brasil e tá circulando por ele, mas é isso, a gente está em constante tensão com um universo um pouco maior em que esses riscos são reais, né, para as mulheres, assim. E eu acho que hoje, né, na época com 20 e poucos, hoje assim, com 40 e poucos, eu já tenho muito mais consciência, né? Na época, eu acho que era mais, não sei, essa coisa mais Vida livre, vivida, né? assim, então, acho que hoje eu teria mais, hoje eu tenho mais consciência, assim, né? Então, acho que as situações que eu vivi nos interiores do Brasil, que já me senti exposta, nunca foram nos contextos das festas, das casas, das famílias. Foi sempre quando eu me afastava desse espaço, né? Fora dessa Uhum. rede, como uma mulher sozinha, circulando nos transportes públicos, depois das 6 da noite, coisas assim que começam a ser impensáveis você fazer isso e tal, né? Mas são ambientes profundamente familiares, assim, como acolhedores e seguros, assim. Então, acho que é isso, é saber andar, né? Saber andar e fico feliz que tenha tido um final feliz, né? Porque realmente a gente encontra tantos relatos aí, e não só de violência, mas também de machismo mesmo, sabe? De não, você desse grupo não, né? E é bom saber de tudo isso. Isso de alguma maneira se reflete muito no filme, porque assim tem uma boa vibração, sabe? Tudo que vem do filme é alegre, é gostoso, enfim, é muito bacana. Márcia, para terminar, quais são os passos para esse Cine Rabeca? Já tem data agora para lançar? Como é que é? Conta para gente aí, dá esse serviço. Então, ele agora vai ser recriado, né? Porque nossos planos era remontar, nosso plano era circular com o Cine Rabeca ao vivo, com o seu Luiz e Renata tocando lá em Condado, lá na cidade dele, lá na Zona da Mata. A gente estava trabalhando nesse projeto, né, para fazer isso ano que vem. Então agora, ainda bem que tem o filme que vai circular com vida própria, né? Mas esses planos vão ter que ser refeitos ainda para o filme, porque o nosso plano realmente estava sendo essa circulação ao vivo, né, com ele presencial, assim. Então, vai ter alguns festivais agora no segundo semestre que ainda esse filme tá circulando e eu acabei falando muito dele, assim, na minha tese de doutorado que eu estou terminando de escrever, É então boa. é, todo esse processo de um arquivo que vira vida de novo, que um arquivo que transporta música e imagens para os dias, para o presente, né? E como a gente recria e retoma os arquivos, né? De várias maneiras e como esse passado, presente, futuro são dimensões que se retroalimentam, né? Então, eu estou nesse processo agora e vamos ver quais vão ser aí os desdobramentos do filme. Estou super feliz com essas sessões em São Paulo.
e acho que vai ser super lindo, assim, feliz de ter conversado com você sobre ele, e acho que daqui vai ser um pouco um ponto de partida também para ver os próximos novos passos com o encantamento aí de Seu Luís. Pô, tenho certeza que vai dar tudo certo, porque assim, o filme é lindo, a proposta é linda, enfim, tudo que a gente vê na tela seduz, né? Assim, nos leva para esse mundo do seu Luís e da Renata. E, enfim, é realmente uma pena que o seu Luís tenha nos deixado. A gente já tinha conversado, inclusive algumas vezes, né, da gente fazer esse show, de fazer essa apresentação. Até mesmo a Renata tá em turnê, né? Ela também tá aí cheia de trabalho, o que é muito bom, né? Assim, é ótimo que os artistas estejam voltando aos palcos e que, enfim, todo mundo esteja aí encontrando o seu rio, mas enfim, fico muito feliz de que esse filme esteja pronto para sair e que, enfim, a gente está aqui, qualquer coisa é só dar o toque, porque a gente sempre pode, dentro das nossas possibilidades, mover um pouco mais esse Cine Rabeca, que, Legal, poxa, muito, muito bacana. Márcia, legal. muito obrigado pelo papo, poxa, Obrigada, brigadíssimo. imagina. Obrigada a você, Queria Chico. muito que você estivesse aqui em São Ah, Paulo para poder fazer a apresentação desses filmes, ah, mas enfim, a vida te levou para outros mares, né? Mas é, enfim, é, em breve nos veremos. obrigada, querido. O festival tá super pernambucano esse ano, né? Só tem coisa Tá, boa. Vou tá assistir, mesmo. vou assistir no online. Super obrigada. Vida longa ao Inedite, mesmo. Muito obrigado. Valeu, Márcia. Um super beijo. Beijo. Brigadão, viu? Beijão. Valeu. Tchau, tchau.